Se amanhã o Pedrinho virar para mim e falar, abre a porta da toca, eu tô entrando, vou ser vice-presidente de futebol e quero autonomia total, eu assino a procuração para ele. Totalmente, pode gerir 100% o futebol se quiser, porque seria bom para nós ter um parceiro assim tão próximo quanto ele, que é um cara dedicado, que entende de futebol, que gosta de futebol. E quanto a esses empresários, já falei com todos, né? Acho até engraçado que ontem, quando saiu essa notícia, eu vi daquela lista só 2 que eu não tenho amizade, mas que são até sócios diamante. Os outros, alguns são até clientes meus no escritório, outros são amigos meus pessoais. E aí, quando eu liguei para eles falaram: ó, o jornalista que soltou isso nunca ligou pra gente. Mas assim, uns falaram que não tem condição profissional de ajudar mesmo, porque se dedicam muito às suas empresas, e outros a gente já havia falado muito. O próprio Vitório, por exemplo, eu já tive com ele pelo menos umas 3 vezes. A gente tem um grupo que fala sobre clube empresa liderado pelo Sandro Gonzalez, que é um grande empresário que está com a gente na gestão desde o começo, né? E o Sandro fala permanentemente com o Vitório, teve com o Vitório no conselho gestor. Então, assim, ele já participou de reuniões desse grupo com a gente, já deu as ideias dele, então é uma pessoa que a gente ouve constantemente nessa matéria. O Aquiles eu ainda não havia falado diretamente, embora tenha essa relação pessoal, um amigo do meu pai também, e já tinha falado lá atrás no começo, ele estava viajando muito, mas tendo a notícia de que ele empolgou, ligamos de novo, né? Já estamos inclusive marcando, falando aí de primeira mão, para segunda-feira, uma outra reunião ampla desse grupo, agora que o projeto já está aprovado no Senado, falta aprovar ainda na Câmara dos Deputados, né? Mas para trazer todos eles. Eu sempre falo isso, o Cruzeiro é um espaço democrático e aberto para todos aqueles que querem ajudar, né? Então, falei também com o Regis, falei com o Alex da Patrimar, falei com a Luiz, falei com todos que foram citados ali, uns vão, outros não vão, mas qualquer outro que esteja apto e queira nos ajudar, pode ter certeza que não é difícil chegar na gente, a gente está pronto para receber, e todos podem ter certeza que na segunda-feira a gente já vai assentar com uma boa parte desse grupo aí para entender qual a ideia de cada um e como que pode desenvolver mais, né? Mas desses dois, como disse, vários já participavam antes. O Regis já participava, o Midioli já participava, o Pedrinho foi convidado para essas reuniões, ele não chegou aí em alguma delas, mas constantemente eu falo com ele de clube empresa, né? Na quinta-feira, quando o projeto foi aprovado para o Senado, imediatamente eu mandei para o Pedrinho também, ele já me deu um retorno, enfim. Então, nós estamos conversando, dialogando diretamente com eles, direto sobre isso. 6h39, Emanuel Carneiro, na sua escuta, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Boa noite, Sérgio. Boa noite, boa sorte, né? Ô Sérgio, ontem eu conversei pelo telefone com o Pedrinho Lourenço, o Pedrinho BH. Ele se mostrava, assim, um pouco magoado por não ter sido ouvido logo após aquela eliminação do Cruzeiro pelo América no Campeonato Mineiro, de sugestões que ele deu, dizendo que o Felipe Conceição não era o perfil de técnico do Cruzeiro, falou sobre o David, sugeriu o Alexandre Matos, falou em Dorival Júnior, chegou a falar em Vanderlei Luxemburgo, e disse que o Cruzeiro tinha, a partir daquela data, 20 dias para repensar os seus jogadores, o seu elenco, mudar a comissão técnica. Nada disso vingou. E depois, para surpresa dele, o Cruzeiro contratou técnico, contratou diretor de futebol, o Cruzeiro manteve o David. O Pedrinho é figura muito importante pela história, pelo passado que ele tem de ajuda ao Cruzeiro, mas é importante também nesse momento em que o Cruzeiro precisa matar um leão todo dia aparece uma dívida diferente e coisa urgente. Eu gostaria que você falasse nesse momento sobre a relação Sérgio Santos Rodrigues, Cruzeiro e Pedro Lourenço. Bom, Manuel, boa noite. A pergunta é muito pertinente e assim, desde o começo eu coloco, quando eu fui ser candidato, eu fui lá, perguntei ao Pedrinho se ele apoiaria, se ele não, aliás, ele seria o candidato, sem dúvida nenhuma, unânime, né? A gente sabe que o Pedrinho, se quisesse ser presidente do Cruzeiro, era só colocar o nome, nem precisava de eleição, e ele não hipotecou a ajuda, e eu pedi ele que me ajudasse, e naquele momento, foi até a primeira vez, e já convidei outras, falei: Pedrinho, você quer ser o vice-presidente de futebol do Cruzeiro? Quer de porteira fechada, pode tomar a definição que você quiser, não tem problema para mim. E ele sempre falou que não, vai ajudar no que eu posso, mas isso aí eu não consigo assumir.
E já fiz outras vezes esse convite, né? Então, assim, recentemente aconteceu. Vem a contratação do Felipe, que foi muito noticiado e foi, né, um pedido dele também, né? Tanto que recebeu o Felipe comigo, as contratações que o Felipe vieram também, né? A gente sempre conversou e de fato ocorreu essa questão na época do América. O que eu explicava para ele era: Pedrinho, vamos esperar mais um pouco, porque acho que a gente está vendo uma evolução. Tiveram 2 derrotas agora, claro que nós vamos mexer no time, etc e tal. E eu sabia que ele era contrário, mas mesmo assim a gente continuou conversando. Acho que era uma opinião dele, né? E assim, e como eu falei para ele, não só ele, outros também têm opiniões divergentes. É difícil às vezes, por mais que ele seja essa figura aí principal que ajude a gente, sem dúvida nenhuma, né? Mas nem sempre eu falo, às vezes não está no dia a dia, não está acompanhando às vezes o desenvolvimento do trabalho interno, que acho que é fundamental, né? Para poder às vezes entender o que é melhor ou não para o clube naquele momento. Então, de fato, nessa questão do Felipe naquele momento não aconteceu, né? Mas logo em seguida, quando a gente teve o primeiro caso do diretor, o do Alexandre, e o Pedrinho sabe, eu liguei para o Alexandre. O Alexandre foi a primeira pessoa que a gente conversou, né? O próprio Alexandre também já confirmou isso, falei com ele algumas vezes, né? Só que o Alexandre acabou dizendo que ele entenderia que para fazer o que ele entende que precisava fazer no Cruzeiro, demandaria mais tempo, que ele não teria tempo de fazer. Não falou que foi dinheiro, não falou que foi proposta, que foi autonomia, porque eu expliquei isso para ele, todo mundo sabe que quem a gente contrata tem autonomia total, né? Então, o Alexandre não veio por isso, ele foi o primeiro a ser procurado, portanto, né, que foi um diretor indicado por ele. E o segundo foi exatamente o Pastana, porque eu inclusive relembrei isso com o Pedrinho outro dia. Em janeiro, quando eu contratei o Mazuco, o Pastana primeiro, não sei se todos sabem, ele foi chegado a chamar pelo Medioli aqui em janeiro, pelo Conselho Gestor, ele foi entrevistado em BH, ele era o diretor de futebol do Cruzeiro. Só que aí acaba que o Medioli se afastou logo depois e a questão não andou. Mas ele era o diretor a ser contratado pelo Medioli, inclusive com passagem paga pelo Cruzeiro à época para vir em Belo Horizonte, e se reuniu na casa do Medioli com ele. E aí, quando eu trago o Mazuco em janeiro, o próprio Pedrinho mandou uma mensagem para mim: ó, Serginho, se eu fosse você, ele até brincou daquele jeito, eu trazia o Pestana, que o Pestana tem muito acesso, né? Ele mandou uma mensagem para mim desse jeito: não vai mexer com o Mazuco agora não, mexe com o Pestana que é melhor, porque ele é um cara que vem de outros acessos. Então eu entendi que eu estava trazendo também um diretor que ele gosta. De fato, eu não falei com ele no momento da contratação do Pastana, mas eu tenho essa indicação dele já em janeiro para trazer. Falei, bom, então eu estou trazendo um diretor que o Medioli gostaria de ter trazido e que o Pedrinho me indicou em janeiro, né? E aí, a partir daí, vem a questão da demissão do Felipe. O Pedrinho é um cara apaixonado, como todos nós somos. Na quarta-feira, claro, ele ficou muito chateado, acabou o jogo, ligou, estava muito puto, chateado, falando, pô, não quero participar. Eu falei, olha, eu vou resolver, se você quiser, eu vou te ligar depois aqui, a gente bate um papo. Ele falou, não, estou muito chateado, não quero saber, etc e tal. Eu falei, bom, então tudo bem. A partir daí a gente assentou então a diretoria nossa de uma forma técnica, discutindo o que era melhor, tem esses elementos de preço, dentre outras coisas, né? Então, assim, por exemplo, Dorival foi um cara que a gente chegou a procurar outra vez já e ele falou que não iria treinar, está aguardando uma proposta de fora, enfim. Então, assim, acho que são opiniões, eu acho que infelizmente nem sempre a gente vai conseguir ouvir uma só, mas eu reitero aqui o meu carinho, o meu agradecimento, eu falo com ele para essa reunião, como eu falei, de segunda-feira, que vai discutir o clube empresa, ele vai ser chamado, tanto que na quarta-feira vai ser chamado, não, já foi chamado, na quarta-feira que a gente foi desclassificado, na quinta aprovou o projeto de lei, ele foi a primeira pessoa que eu mandei uma mensagem para ele, falei, olha só que bacana, já foi, ele me respondeu, né? Então, assim, eu sei que, né, nesses momentos ele sofre muito com a situação do Cruzeiro, até porque, como a gente fala, sem dúvida nenhuma é a pessoa que mais ajuda o Cruzeiro, né? Então ele sofre muito, às vezes fica um pouco mais exaltado quando acontece um resultado adverso, mas assim, eu não me sinto de forma alguma quando alguém quer usar para você afastou, você brigou, até porque, repito, gosto muito dele, independentemente do que aconteceu, serei eternamente grato a ele por tudo que ele fez e faz por nós, né? Então acho que assim, uma hora ou outra podemos não tomar a decisão da forma como talvez ele gostaria, mas continuo insistindo e falo de novo até aqui, Manuel, publicamente, se amanhã o Pedrinho virar para mim e falar, abre a porta da toca, eu tô entrando, vou ser vice-presidente de futebol e quero autonomia total, eu assino a procuração para ele. Totalmente, pode gerir 100% o futebol se quiser, porque seria bom para nós ter um parceiro assim tão próximo quanto ele, que é um cara dedicado, que entende de futebol, que gosta de futebol, né? Já havia chamado o Juninho, filho dele, para participar também, que também jogou no Cruzeiro, é um menino 10 que sabe muito, assiste futebol o dia inteiro, né? Então, assim, da minha parte, com certeza, igual eu falei, mandei mensagem, ele me respondeu, não falou para mim hora nenhuma que estava brigado comigo, né? A gente troca essas mensagens e eu continuo 100% aberto e quero,
né, que o Pedrinho esteja do nosso lado, e não só nesse projeto de clube e empresa depois que ele já vai participar, mas do futebol a hora que quiser para estar lá dentro com a gente.